Amigo, boa noite, graça e paz do Senhor a todos, graça e paz do Senhor a todas. Bora começar esse evento maravilhoso que eu amo demais, que é a Semana Casamento Restaurado. Essa semana, para você que está chegando agora, para você que ainda não nos acompanha, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, primeiramente. Eu ouço vários pedidos, a gente recebe assim centenas, talvez milhares de pedidos de socorro das pessoas, e é natural que no desespero a gente ouça perguntas como: olha, como eu faço para restaurar meu casamento? Barone, socorro! Olha, meu casamento acabou. Olha, Barone, socorro, como acabar com uma traição? Barone, socorro, como acabar com o vício do meu marido de celular, o abandono, as mentiras. E sempre é um pedido de socorro e pedindo uma ajuda naquilo que ela está passando no momento, né? Ou ele está passando no momento na relação. E a gente tem o desejo de ajudar todo mundo. E é natural que a pessoa venha com esse pedido de socorro, né? Dentro da área que ela está sofrendo, da situação que ela está vivendo. E eu e toda a equipe, quando a gente lê esses depoimentos, né? A gente entende o sofrimento e muitas vezes nós falamos o seguinte: olha, a gente queria muito ter uma resposta, né? Uma resposta pronta, ou uma resposta curta que solucione todos os problemas. Olha, vai lá, faça isso e pronto, você resolve o problema da traição. Olha, vai lá e faça isso e pronto, você resolve o problema do abandono, da frieza e tudo mais. Mas a verdade é que não existe fórmula mágica, né? E por mais que todos nós saibamos que não existe fórmula mágica, de alguma forma a gente sempre está procurando uma fórmula mágica. A gente sempre está procurando o jeito mais rápido, né? Os 3 passos que resolvem não sei o quê. A gente espera que que a gente encontre isso. Afinal de contas, nós queremos acabar com o sofrimento. Só que a verdade é que isso não existe, né? E se nós olharmos para a Bíblia, que é o maior fundamento, para você que está chegando agora e não conhece nosso trabalho ainda, o maior fundamento, o maior alicerce que a gente tem dentro de tudo que a gente faz é a palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz, e a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? E ela tem um poder que é inerente a ela. A gente também insere muitos conhecimentos baseados em ciências comportamentais, mas as ciências comportamentais estão a serviço da Bíblia e não ao contrário, né? A ciência comportamental só evidencia aquilo que a Bíblia já diz que é. E o que eu quero falar com vocês é sobre isso, sobre princípios bíblicos, né? Alguns pontos que são essas 3 áreas que todo relacionamento é bombardeado, né? E muitas vezes, e agora cada vez mais, tem sido destruído. Então, fica comigo até o final, porque eu quero te transferir esse conhecimento, e como eu disse, vai ser uma construção. Hoje nós estamos pegando esse tijolo, né, que é esse tema, para começar a desenvolver e abrir o seu entendimento, expandir seu entendimento, para que você passe a enxergar aquilo que você ainda não está vendo. Porque, olha só, guarda isso que eu vou falar, e a minha sugestão é que durante todos esses dias das transmissões, que você tenha aí um caderninho, um bloco de notas, né, alguma coisa onde você possa anotar as chaves que eu vou dar para vocês aqui nessas transmissões. E tem muita coisa que vocês vão aprender, tem muita chave, se você sacar e pegar, você vai virar ela e ela vai abrir portas que estavam trancadas, tanto na sua mente também quanto na vida espiritual. Então vamos lá. De partida, eu quero que você anote aí, que você entenda, né? Se a sua mente já soubesse tudo o que precisa ser feito para você ter um casamento feliz e saudável, você já estaria fazendo, tá? Então, se você não está tendo um relacionamento feliz e saudável, é porque sua mente ainda não aprendeu exatamente o que fazer e como fazer. Não significa que você não saiba nada. O que eu estou querendo dizer é que o conhecimento que você tem não está sendo o suficiente. Porque se fosse o suficiente, você teria um relacionamento feliz. Mas, Barone, o relacionamento não é feito a 2? Eu posso controlar as decisões do outro, as atitudes do outro? A verdade é não, você não controla as atitudes do outro. Porém, né, e aqui vem uma vírgula, você influencia as decisões dos outros, tá? Porque nós somos seres influenciadores e seres influenciáveis. Então, entenda isso. Você não domina o outro,
mas você influencia pelo que você fala, pelo que você faz, né? Da maneira como você se comporta, da maneira como você age e reage. Então, tudo o que você faz, seja ela de forma verbal, atitude ou uma expressão corporal, isso vai influenciar a ação ou a reação do outro. Esse é um dos pontos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Como eu falei, tudo que nós vamos falar é uma introdução à Semana Casamento Restaurado. Então, abra os seus olhos, né? E esse é o nosso objetivo, abrir os olhos de vocês para as questões humanas e espirituais. Porque também a gente ouve demais os dois extremos. Pessoas que falam, estou fazendo de tudo, né? Na força do meu braço, no meu entendimento, e não vai dar certo. E tem pessoas que estão falando o seguinte, olha, eu estou orando, estou fazendo, estou orando, né? E clamando a Deus, agindo no reino espiritual e não no reino humano. E também não vai dar certo. Porque nós somos 3 em 1, e nós vamos falar dessas 3 partes aqui um pouco, tá? Outra coisa importante que nós queremos fazer durante toda essa semana, como eu disse, é te dar chaves, dicas, né? Pontos, sacadas que você vai aplicar na sua vida. Você vai aprender e isso tem que se tornar prático. Não pode ser só teórico. Você tem que virar as chavinhas e agir em direção a isso. Bom, dito isso, eu quero também convidar você que ainda não se inscreveu para a Semana Casamento Restaurado, se inscrever nos comentários. Eu já coloquei ali, né? Nos comentários eu já coloquei o link para que você possa se inscrever. Bom, entrando propriamente no conteúdo que a gente tem hoje, que é rapidinho, são 30 minutinhos e a gente vai direto ao ponto. Assim como eu, você que está aqui é cristão, e se você é cristão, você confia que a palavra de Deus, ela é a verdade, certo? E você acredita que, de acordo com a palavra de Deus, ela nos exorta, nos mostra que existe o bem e o mal, que existe um reino espiritual, correto? Se você concorda com essa afirmação que eu disse agora, que você crê 100% que a Bíblia é verdade e que existe sim o bem e o mal, dá um joinha aqui nos comentários para eu ver se você concorda com essa afirmação. Se fizer sentido para você, dá um joinha, e se você achar que não, que a Bíblia não é verdade, que ela é um livro de histórias e que não faz tanto sentido assim, faz assim, ó, coloca uma mãozinha para baixo, tá? Com todo respeito, se alguém achar o contrário, pensar o contrário, tá? Tudo que eu vou falar aqui são verdades bíblicas. Então, se a Bíblia não é para você um livro de verdades, talvez não vá fazer sentido o que eu vou falar daqui para frente, durante esses próximos dias, que a gente vai estar aqui falando sobre esses temas. Então, você está confirmando, assim como eu, que você crê que a palavra de Deus é verdade e o que ela fala é verdade, certo? Tudo que está lá é real. Então, ótimo. Então, você acredita também, pela Bíblia, que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo terreno, tá? E a Bíblia nos mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real do nosso mundo. As coisas, elas acontecem no reino espiritual, e tudo que acontece no reino espiritual afeta diretamente o nosso mundo terreno, que é esse mundo que a gente vê, que a gente pega, né? Então, tudo que os seus olhos enxergam é o mundo terreno, tá? E muito do que os seus olhos jamais vão enxergar estão no reino espiritual. Só que o que nós negligenciamos é exatamente isso, aquilo que nós não vemos, tá? O mundo espiritual é uma esfera onde existe uma ação real nesse momento de anjos e demônios, tá? Os anjos, eles querem nos proteger e nos guardar para que esse mal não roube as bênçãos, as promessas de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia, ela também é um livro de promessas. E quando você vai na missa ou você vai no culto, você ouve das promessas de Deus. Quantas vezes você já não ouviu que você vai viver o melhor dessa terra? Isso é uma promessa bíblica, né? Que a promessa de que você vai prosperar onde você colocar sua mão, vai ser abençoado, onde você pisar será solo santo, né? Várias outras promessas a Bíblia dá para nós. E isso que Deus já nos deu,
Porque Deus é atemporal, ele não vive agora no presente, ele vai ver o que vai acontecer no futuro. Não, Deus ele está lá no passado, ele está no presente e no futuro. Por isso que as promessas, quando os profetas, né, iam lá e faziam profecias sobre alguém, aquilo se concretizava quando a profecia vinha de Deus. Porque Deus já estava lá no futuro, ele já tinha dado a bênção. Então, outra chave para você anotar. Tudo o que você precisa para ter um relacionamento feliz, Deus já te deu. A bênção que você quer, Deus já te deu no reino espiritual. Preste atenção. Já foi dado. Porém, você pode não receber. Mas como assim, Baroni? Se Deus me deu, eu não vou receber? Talvez não. Por quê? Não porque Deus vai esquecer de te entregar. Porque existe esse reino espiritual maligno que age para roubar essa bênção. E como que ele rouba? Ele rouba sem Deus ver? Não. Imagina o seguinte, que Deus, lá no futuro, ele já te deu. Imagina que a sua bênção está aqui. E você está caminhando em direção ao futuro. Se você faz aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer, né? Você vai chegar nessa promessa, né, no que Deus tem para você, e isso se concretiza, se materializa. Porém, se a bênção está aqui e o inimigo, de alguma forma, começa a roubar a tua sabedoria, né? Fazer você não perceber, não discernir o que é humano, o que é espiritual, você começa a sair da rota. E então você passa pela bênção e não vê. Você criou um caminho errado, um caminho que te desviou daquilo que Deus tinha para você. Não foi Deus que te tirou do caminho, mas foi o reino espiritual, e isso aconteceu por falta de discernimento. E como que o inimigo age no reino espiritual e me tira aqui do mundo terreno da bênção que eu vou ter, que eu tanto quero e desejo, e Deus já me deu? Presta bem atenção nisso. Nós somos três, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, presta bem atenção, anota aí outra chavinha para você. Nós somos seres espirituais, então nós somos espirituais, somos espíritos, certo? Nós temos uma alma, então nós somos espíritos, temos uma alma e estamos em um corpo físico. Esse corpo físico acaba. Prova disso é que quando alguém morre, isso deteriora, entra em estado de decomposição, deteriora, certo? Por isso que a Bíblia, outra chave bíblica que comprova o que eu estou falando. Do pó vocês vieram e para o pó vocês voltarão. Então, nós somos espíritos, temos uma alma e estamos num corpo. E o que significa isso para nós? O que é o corpo dentro dessa nossa conexão? Porque o que a gente faz neste mundo terreno nos dá, né, um galardão na eternidade, né? Que inclusive a salvação é um deles. O que é o seu corpo? O seu corpo está ligado aos seus pensamentos. A nossa mente humana, que vai ser, por isso que o corpo, a Bíblia diz que será glorificado na eternidade. Então, os nossos pensamentos humanos deixam de existir, passam a ter somente pensamentos celestiais. Então, o corpo aqui, que representa o pensamento, é uma ponte. Guarda isso. Os seus pensamentos são a ponte que liga as suas emoções com o reino espiritual. Então, esses pensamentos que vai ligar as emoções, o pensamento é a ponte, que vai ligar também ao reino espiritual, vai determinar se você vai chegar no teu destino ou não. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Deus, ele fala na Bíblia que se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vocês. Então, Deus, ele quer ter comunhão conosco. E essa comunhão vem da oração, do jejum, da leitura da palavra e do louvor, tá? Quanto mais você faz isso, mais você fortalece o reino espiritual. Quando você está forte espiritualmente, isso te influencia e a sua fé se torna inabalável ao
ponto de conectar com as suas emoções e você ser forte mesmo em meio à tribulação. E eu vou dar uma evidência aqui para vocês, que provavelmente vocês conhecem pessoas assim. Certamente vocês já viram pessoas com pequenos problemas se desesperarem, abalar sua fé e às vezes até dizer que não tem mais fé, perder a fé. Isso é porque a ponte estava mal estruturada. Agora, vocês também conhecem e já ouviram testemunhos, depoimentos de pessoas que viveram no vale da sombra e da morte, que passaram, de repente, por uma enfermidade, que ela recebeu ali um diagnóstico de poucos dias de vida, né? E ela manteve firme na fé, e ela olhava e tinha uma fé diante daquela situação que era inabalável, e aí ela é curada, e você recebe e fala, cara, como é que alguém está passando por uma situação tão desastrosa, ou uma situação tão adversa, e ela está firme? Porque a ponte dela, né, que conecta a fé com a alma, que são as emoções, estava forte, que são os pensamentos. Então ela controlou os pensamentos, esses pensamentos fortalecem ou destroem a ponte, então permaneceu, enrijeceu aquela ponte e manteve a conexão da fé com as emoções. Então, muitas pessoas estão negligenciando o reino espiritual. Acha que o problema do marido ou da esposa é só a questão carnal. Olha só para este mundo que é transitório e não vê que existe o mal que vem para roubar, matar e destruir. E é isso que a Bíblia nos ensina, tá? Então, todos nós participamos dessas três dimensões, porque nós temos corpo, alma e espírito. Olha só como essa ponte é importante. Essa ponte é a que vai conectar. É a maior ligação de nós com Deus, porque os pensamentos têm a ver com a santidade. Quer uma evidência bíblica? Quer uma chave bíblica que comprova isso que eu estou falando? Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem, né, aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Pensamentos, mente tem a ver com pensamentos, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, presta atenção, porque isso é poderoso para a sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele estava dizendo o seguinte: controle os seus pensamentos, porque se você pensar, né, sobre as coisas do alto, e é por isso que a Bíblia nos exorta para meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque meditar significa pensar. Se a gente ocupa a nossa mente com as coisas do alto, a nossa ponte é fortalecida, e por mais que as circunstâncias sejam contrárias, a gente vai permanecer no caminho até que a gente alcance a promessa de Deus. Se você está entendendo essas chaves, posta aí nos comentários uma chavinha, coloca uma chavinha se você está virando chaves dentro de você, na sua mente, e se o que a gente está falando está correspondendo e está ficando claro para você. Está fazendo sentido? Porque é super importante vocês entenderem o que eu estou falando. Porque tudo isso é a base do que a gente vai construir daqui para frente. A gente tem que construir o alicerce, porque a Bíblia nos ensina que uma casa que foi construída na areia, se vier a tempestade, ela derruba. Mas uma casa que é construída na rocha, ela permanece firme mesmo depois das tempestades. Então, se esses conhecimentos que eu estou passando, você não adquirir, não alicerçar isso dentro de você, tudo que você vai fazer e tem tentado fazer não tem funcionado. Por quê? Porque sua casa, o seu conhecimento está alicerçado em areia. E eu estou te dando aqui chaves para que você construa a sua chave, os seus pensamentos e toda a estratégia de restauração na rocha. Por que é importante a gente olhar para o reino espiritual? Porque toda a vida vem do Espírito de Deus. Deus, quando ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele soprou o espírito de vida pelas nossas narinas. Então, nós somos espíritos, e é por isso que a Bíblia também diz que ele nos conhece antes do ventre das nossas mães. Como que ele pode conhecer antes do ventre se tecnicamente, humanamente falando, a gente não existia, né? Antes de estar no ventre da mãe? Porque a gente já existia em espírito.
Então, Deus já, quando ele te fez, ele já sabia quem você era, te conhecia e tem promessas sobre a sua vida. E essas promessas, elas não morrem. É você que deixa de trilhar o caminho aonde elas se concretizam, aonde elas se materializam. Então, quando o espírito vai embora, nós morremos. E também, quando nós nos separamos de Deus por conta do pecado, nosso espírito sofre. Porque o que vai nos conduzir para essa bênção, essa promessa de Deus, do casamento restaurado, da família feliz? Porque família, gente, é projeto de Deus, né? E tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas, Barone, meu casamento e minha família não tá boa, nem perfeita e muito menos agradável. Tá impossível conviver na mesma casa. A gente não se olha, a gente tá separado de corpos. Ou ele já foi embora, ou ele tem outra, ou ele fica no celular, ou ele é viciado em pornografia, ou ele, ou ela, né? Pode ser ele ou ela também. Enfim, pode ser diversas a situação que vocês estão vivendo. De fato, parece que não está bom, nem perfeito, nem agradável. E não está mesmo. Mas então, cadê Deus nesse momento? Aí é a chave do negócio. A questão não é onde está Deus. É o que nós estamos fazendo com o que Deus pediu para que nós fizéssemos, né? Porque Deus, ele nos exorta tanto no reino espiritual, para que a gente vigie, e vigiar é uma ação humana, tá? Então é ficar atento ao que está acontecendo. E ore sem cessar. Orar é uma questão espiritual. Se você não está conectado e firmado no que Deus tem para a sua vida e o que Ele pede para você, você está vulnerável. E é aí onde o inimigo entra. Se a sua ponte, que são seus pensamentos, ele está vulnerável, o inimigo ele consegue controlar seus pensamentos com coisas ruins e negativas, por exemplo, ele não me ama mais, acabou, não tem mais jeito. E mais do que isso, se ele consegue controlar seus pensamentos e ainda por cima consegue fazer você dizer, né, falar, meu casamento não tem mais jeito, agora acabou, ele está fazendo aquilo que estava no seu pensamento se tornar ainda mais poderoso e ele tem ainda mais legalidade. Porque o inimigo ele só trabalha com legalidade, na legalidade. Se ele faz você mesmo, porque a Bíblia diz que as palavras têm poder. Pelo poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que usar comerá do seu fruto. Então, o poder da vida e da morte. Não é só a vida física, é a vida conjugal. Então, se você lembra, outra chave, anota aí. Deus não abençoa aquilo que você amaldiçoa, porque você dá espaço para o inimigo entrar e falar, olha, mas foi ela que disse, ou ele que disse que o casamento não tinha mais jeito, que o marido, a esposa não prestava. E aí são as brechas que você vai dando, e o inimigo vai no reino espiritual, influenciando e gerando resultados no reino carnal, nesse terreno, no mundo terreno, né, que a gente vive agora. Então, tudo aquilo que você pensa, o inimigo vai tentar fazer isso se tornar ou atitude ou palavras para destruir seu casamento. Como é a atitude? Por exemplo, se você grita, se você briga, se você não sabe dialogar, se de repente você toma uma atitude qualquer que seja diversa daquilo, diferente daquilo que Deus tem, você vai abrir, lembra do destino? Promessa está aqui. Então, meus pensamentos negativos, o inimigo vai controlando, fazendo eu pensar que não tem mais jeito. Isso vai me gerando cansaço, angústia, tristeza, vai me desviando. Aí eu começo a pensar e começo a falar que meu casamento não vai dar mais certo, e eu começo a olhar, mas eu olho só a questão humana, porque meu marido está me traindo, ele já foi embora. Questão humana, esqueço do espiritual. E a bênção que Deus tem para nós, ela é espiritual e depois ela se torna humana. E a gente fica olhando para a humana esperando receber espiritual. Não faz sentido. São esferas diferentes que se juntam. Mas tá aqui. Aí ele vai pensando, fazendo você pensar o negativo, que tudo tá perdido. Aí você vai desviando, vai agir de forma diferente. Às vezes paga o mal com o mal, paga na mesma moeda e você desviou. Pronto. Aquela bênção que Deus tinha para você, o inimigo roubou. Né? Não significa que quando ele rouba, não possa ser restituído. Não, pode sim. Então, por isso é importante, eu vou usar isso numa frase que eu ouvi certa vez. Aviso aos que estão no buraco, parem de cavar. Entendo o que eu estou te dizendo.
Barone, eu tô perdido, eu não sei o que eu tô fazendo, porque afinal de contas, se não tá dando certo, é porque você não sabe o que tá fazendo. A não ser que você entenda que, olha, isso faz parte, tá muito clara a estratégia para você. Mas eu acredito que se você tá aqui é porque não tá tão claro assim o que deve ser feito. Então, aviso a você, pare tudo que você tá fazendo, tá? Se você primeiro assista toda semana Casamento Restaurado para você adquirir esses conhecimentos e depois conversar e buscar falar com ele ou com ela. Tá? Nesse momento, aprenda. Primeiro vem o aprendizado e depois você vai praticar. Se você tentar fazer fora da ordem, Deus é um Deus de processo. Vai dar errado, você vai continuar errando, tá bom? Então, nessa batalha, você não está lutando sozinho. E essa é a boa notícia. Barone, mas o inimigo então controla meus pensamentos, então é eu contra ele? Na verdade, não. Os anjos de Deus, que são espíritos criados pelo próprio Deus para o seu próprio louvor, ele também criou anjos guerreiros para nos ajudar. Aonde que está isso, Barone? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, a quem os anjos estão servindo? A nós. E como que eles nos servem? Através da oração. Por isso que a gente ora. Por isso que a gente repreende o mal. Por isso que a gente luta espiritualmente. E essa é a maior batalha, a batalha mais importante é no reino espiritual. E se você não batalhar lá, o inimigo das nossas almas, ele vai roubar a bênção. Muito embora a Bíblia também garanta que ele já está derrotado. Satanás, ele já é derrotado, tá? Agora, ele vai fazer o máximo e ele vai criar estratégia de forma astuta, né, e insistente para tentar roubar, porque é isso que a Bíblia diz. Ele vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas, tá bom? Como que eu faço para vencer o inimigo? Esse é um outro ponto. Tá lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha, isso é poderoso. Em Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então, o diabo, ele foge de você. E quando que ele foge de você? Quando você se torna mais poderosa ou poderoso do que ele. E como a gente se torna mais poderoso ou poderosa do que Satanás? Quando a gente está com a nossa vida espiritual alinhada e alicerçada nas coisas de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra e louvor. Essas 4 coisas você tem que fazer todos os dias. Não é só no domingo, indo na missa ou no culto. De maneira nenhuma. Missa e culto é lugar de comunhão. É onde a gente alimenta ali. Eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Mas o alimento mesmo, assim como teu corpo precisa se alimentar todos os dias, né? O seu espírito também. Então, a igreja ir no culto, né? Ou na missa, é a cereja do bolo, é a sobremesa, mas o alimento mais poderoso, a Bíblia diz que é na intimidade. Como a gente tem intimidade? No secreto do nosso quarto, é assim que a Bíblia diz. Então, fecha a porta, pode ser quarto, pode ser sala, enfim, um ambiente, e separe pelo menos, né, se você não tem costume, 30 minutos do seu dia pela manhã, né? Sugestão sempre pela manhã, né? Porque pela manhã você ora pelo seu dia, do que vai vir. E uma oração poderosa que você pode fazer é pedir para que Deus faça com que o dia trabalhe a seu favor, né? Então, ore de manhã e depois você vai aumentando isso. Para você entender, hoje, todos os dias, antes de sair de casa, eu acordo 1 hora mais cedo e tenho o devocional com Deus, onde eu faço essas 4 coisas. E é super importante que vocês também façam, porque a promessa de Deus, ela é real, ela já foi te dada. É só permanecer no caminho. É só permanecer no caminho. Porque foi isso que Deus disse para Abraão. Quando Deus disse para Abraão, olha, sai do meio da sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele estava dizendo o seguinte, você vai no caminho que você vai chegar no destino que eu tenho para você. E é isso, tá? E essa guerra espiritual, essa batalha espiritual já foi vencida pelo Senhor, porque a bênção já foi te dada. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se submeter a influências malignas. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 9, diz, presta atenção também, anota aí, para você ler na sua casa depois.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. Então, tá? Isso aqui, estejam alertas e vigiem, humano, tá? E também discernimento com discernimento espiritual. Então, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, então presta atenção nesse ponto. O inimigo de vocês. Então, o inimigo de vocês não é a mulher, a amante ou o amante, tá? O inimigo de vocês não é o celular. O inimigo de vocês não é a pornografia, não é o desprezo. O inimigo de vocês é o diabo, tá? Então, nós vamos agir de forma espiritual e depois eu vou dar estratégia, porque também existe algo no reino humano que nós precisamos fazer. Não é só orar e jejuar. Existe uma ação nossa neste mundo aqui que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, vou recapitular aqui. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele continua. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, assim, todos nós, em alguma área, estamos passando por um desafio, um sofrimento. Vocês que me acompanham, provavelmente estão passando na questão conjugal, certo? Mas todo mundo tem, às vezes pode ser até mais de uma hora, conjugal e financeira, profissional, familiar, educação de filhos e várias outras áreas também, tá? Mas todos nós temos as nossas lutas. Só que se a gente permanece firme na fé, a gente vence o nosso inimigo. E para evitar essas influências do mal e rejeitar, a gente precisa rejeitar o pecado. O que é o pecado? Às vezes, é fazer aquilo que a nossa carne grita para a gente fazer, né? Às vezes, por exemplo, pagar o mal com o mal. Ah, é? Então você me trai, eu vou te trair também. Ah, é? Então você vê pornografia, eu vou ver também. Entende? Então você não está conversando comigo, agora eu vou virar a cara para você. Ah, então você falou isso para mim, então agora eu vou fazer chantagem de intimidade sexual, não vamos ter relação. Então você começa a usar de artimanhas, né, e começa a agir pela carne, não pelo espírito, não pelo discernimento espiritual. E como eu disse, quero fazer mais uma vez uma alerta aqui. O mundo espiritual, ele é mega importante e poderoso, tá? Só que o reino e também o reino humano, esse mundo humano, também existe estratégias e comportamentos que a gente tem que ter. Então, nós não devemos desprezar o outro lado, que é o lado humano, tá? Cada parte, tanto do pensamento, das emoções e do reino espiritual, todos eles são importantes, nós precisamos ter equilíbrio. O espiritual, o mental e o físico estão todos interligados. Para que vocês possam ver como eu sei que esses são princípios poderosos e super importantes, eu quero pedir encarecidamente para que vocês também se tornem agentes semeadores da palavra de Deus e compartilhem essa live lá pelo YouTube, no canal do YouTube, que é Gabriel Barone com E, tá? Se inscreva lá no canal e compartilhe. Então, eu estava falando sobre o equilíbrio do espírito, da alma e do corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês estejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a própria Bíblia nos mostra que nós somos corpo, alma e espírito, tá? Eu espero muito que isso tenha feito sentido para vocês aqui. Convide, eu peço para que vocês se juntem a nós, a esse exército do bem, né? Esse exército celestial que também acredita que família é projeto de Deus, seja gente do bem em outra vida. Convide aí, que certamente você conhece 2, 3, 4 pessoas que estão vivenciando momentos difíceis na relação. Compartilha com ela esse conteúdo, manda para ela o link de inscrição, né, para que essa pessoa possa se inscrever e participar, porque é poderoso e não vai ficar no ar por muito tempo, né? Então, quem participar vai pegar essas chaves, vai aprender. A todos que ficaram comigo até o final, muito obrigado pelo carinho. Agora eu vou. Deus abençoe.